Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo da espiritualidade. Essa é a nossa terceira aula em que estamos tratando de assuntos comuns, da mediunidade também mais comum dentro da Umbanda, que é a incorporação. Então hoje a gente vai começar falando sobre os lugares para desenvolver a mediunidade de incorporação. E ela pode acontecer em casa, se você vem de uma família, de uma tradição que já tem e já está inserida nessa cultura. A Umbanda, ela não tem contraindicação de você vir a desenvolver dentro da sua família, recebendo os aprendizados, os ensinamentos que vêm do seu avô, do seu pai, do seu esposo, esposa, filhos, tios, né? Nenhum desses é um impedimento. O que se precisa sempre é um bom senso, para que se entenda que naquele momento que você está aprendendo com alguém dentro dessa família, ali você não está dentro de um grau de parentesco, mas sim recebendo para quê? Para que não haja interferência, né? Nem nas relações depois de família e também nem dentro da própria casa, porque quando, mesmo estando dentro de casa com essa tradição e acontece esse movimento, naquele momento ali se faz um espaço sagrado. E daí depois precisa ter sempre esse momento de bom senso e discernimento para que essas misturas não se propaguem além dessas relações e se mantenha aí toda uma relação familiar também saudável. Tem uma coisa que é muito positiva nisso tudo, que é você aprender dentro de uma relação de amor, porque assim se entende uma família, né? Então, aprender com alguém que lhe tem amor é sempre muito salutar. E também tem o benefício de que você tenha disposição na sua casa, um sacerdote para estar lhe ensinando e também um templo à sua disposição, ou seja, a gente tem muito tempo disponível para estar desenvolvendo isso. Uma coisa que pode ficar um pouco em falta é a relação, a correlação, a comunicação, a comunhão com outras pessoas, porque nós aqui dentro de corrente, a gente troca muito, a gente conversa um com os outros, vem pessoas de diferentes lugares e isso tudo vai somando e tornando abundante essa troca. E às vezes quando a gente está num grupo um pouco fechado e muito familiar, isso fica um pouco mais restrito. Mas essa é sempre uma escolha dentro dos seus interesses. Um outro lugar que a gente tem para desenvolver a nossa mediunidade é dentro de um terreiro. Em nenhum dos lugares ou de momentos que a gente escolhe para desenvolver a nossa mediunidade, a gente pode e precisa ter pressa, né? Esse é um momento que o tempo que cada médium leva é muito pessoal dele mesmo. E nas outras aulas a gente falou muito sobre isso. Então, quando a gente vai escolher um terreiro, uma casa, um templo para estar desenvolvendo a nossa mediunidade, é sempre sugerido que você frequente. Vá até as giras abertas, vá até os movimentos que são abertos à comunidade, vá até lá, receba, perceba esse movimento acontecendo e veja como você se sente ali dentro. Porque é muito importante e valioso esse sentir a afinidade para estar ali desenvolvendo, trocando, recebendo em confiança, em troca mesmo, é isso, né? Então é sempre muito valioso. E uma das coisas que, para ser um desenvolvimento de Umbanda mesmo, uma casa de Umbanda, entenda que todos esses trabalhos nunca lhe é cobrado, porque isso é uma coisa que a gente vem trazendo aqui como um movimento dentro da Umbanda. Então, para você chegar, receber um passe e você saber que ali também é um terreiro de Umbanda, você vai receber isso em amor, em gratidão, em todos esses movimentos, né? Mas experimente, enquanto você está nessa experimentação, indo até a casa, compartilhando, recebendo, vá percebendo muito como você se sente através da observação.
observa como que você chegou, como que você saiu, como que está a sua vontade de estar lá, como que está a sua vontade de ir até lá, porque isso vai revelar a tua afinidade com aquele espaço, com aquela casa, e aí então você vai dando outros passos, sempre dentro de como que é a conduta e como que essa casa faz esse movimento. Tanto que nós estamos aqui nesse estudo da espiritualidade que é aberto à comunidade, nós estamos abrindo também essas aulas no YouTube para que as pessoas possam ver, sentir, nos perceber também através de como é que a gente está compartilhando todos esses saberes. E aqui também é um desses momentos que muitos de vocês estão fazendo essa observação. Como que aquilo que está sendo compartilhado está chegando até você? Como que o seu coração vibra, né, dentro de todas esse conhecimento, essa sabedoria e essa troca que está sendo compartilhada? E quando a gente se coloca em um desenvolvimento mediúnico de incorporação, a gente também desenvolve o nosso veículo, que é o nosso corpo, que é por onde essa conexão acontece. Lembrando que a gente já teve aulas que a gente falou mais sobre isso, então se você está chegando aqui agora, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, né? Mas compete em a gente desenvolver este veículo para que haja a conexão e a comunhão com os nossos guias, com os mentores, as entidades e os orixás de Umbanda. E isso é um dos primeiros desafios. Como é que eu faço para que este meu corpo esteja à disposição para isso, né? E é estar passivo. De que forma? Se entregar, relaxar, né? Quando você está dentro de um estudo mediúnico de incorporação, é criado um momento para que você esteja em conexão com os seus guias e com as suas entidades. Né? E nesse momento a gente precisa relaxar a nossa mente e o nosso corpo e se colocar como um veículo que vai ser transportado por uma outra energia que muitas vezes, e não é a nossa energia, né? É familiar, é similar, mas começa a acontecer outras coisas, outros momentos que não estão absolutamente no nosso controle. E isso a gente precisa realmente estar sereno, tranquilo e passivos para esse momento e para esse encontro. Tanto que é comum, né, a gente ouvir falar que médium é um cavalo. Que, né, o cavalo de tal entidade. Essas são formas comuns de a gente ouvir falar dentro desse desenvolvimento e dentro da Umbanda. Quase que é muitas vezes uma troca entre você falar que você é um cavalo e entende-se como você é médium. E as primeiras vezes que isso acontece é quase como a gente pegar um cavalo selvagem que nunca foi montado. Ou seja, ele fica super arisco, ele começa a dar coice, ele começa a se movimentar, a sensação no nosso corpo muitas vezes é parecida, porque a gente está diante de uma experiência que muitas vezes é a primeira vez que a gente está sentindo. Mesmo para quem já se desenvolve, isso acontece muitas vezes, a gente sentir pela primeira vez algo que a gente não sentiu antes. E um cavalo que nunca foi montado, ele é um cavalo selvagem, ou seja, vem instintos, vem incômodos, vem desconfortos no nosso corpo, que precisam ser organizados. E daí que vem a importância de estarmos passivos para receber isso tudo sem julgamento, sem ficar perguntando quem que é, o que é, como que é. E por isso também a importância de a gente já ter feito aquela experimentação e aquela observação e saber que você está seguro naquele lugar, para que você se permita estar passivo e receber e experimentar. Então acontece a partir disso diferentes formas. Alguns têm um primeiro contato que é um pouco mais agressivo, mais forte, outros começam através de um movimento que é mais sutil, mais gentil, né? E isso não é sobre ser maior, melhor, mais forte, mais médium, menos médium. Este é o caminho individual de cada um.
Cada um vai ter as suas conexões no seu tempo. Só que quanto mais relaxados e confiantes nós estivermos, mais sereno e mais tranquilo dentro da gente isso acontece. Não sobre o sereno do movimento ser mais silencioso, mais harmônico, mas a gente estar mais entregue àquele movimento que vai ir se desenvolvendo com a guiança da tua própria entidade e sua também, porque esse é um momento de comunhão, em que a gente vai também conhecendo e se afinizando com a energia dos nossos guias, né? E ele também vai conhecendo como que tá o nosso corpo para receber essa energia, porque esse esforço não é só da gente, é deles também de conseguir ir nos instruindo para que a gente vá acalmando e essa conexão possa ser feita. Então a confiança nesse processo é o que vai nos tornar passivos para que a gente simplesmente manifeste e expresse e seja bem instruído e cuidado, porque dentro de um momento de desenvolvimento mediúnico tem os dirigentes que estão ali sendo responsáveis por aquele movimento, orientando, cuidando, né? Guiando muitas vezes as duas forças que estão ali se conhecendo. Por isso que é mais ou menos muitas vezes aquele cavalo que fica selvagem, tendo diversas e diferentes formas de manifestação desse processo, que vai também sendo organizado com o tempo. O tempo é de cada um na necessidade da guiança e também sua, nossa, de estar organizando toda a nossa agitação mental, a nossa insegurança emocional dentro daquele processo. E conforme a gente vai trabalhando isso, esse processo também vai se organizando numa linha e no tempo exatamente necessário. Pressa não é algo que a gente tenha que ter dentro desse momento. A confiança é o que a gente precisa, né? E daí, depois que a gente chega nesse momento de estar experimentando isso, surgem diversos outros desafios e inseguranças que a gente vem experimentando, né? E mais uma vez, e por isso a gente começou dizendo, você estar se sentindo em um lugar afim e seguro é o primeiro passo que vai te guiar em todos os outros desafios que essa experiência pode te trazer. Sentir-se seguro, confiável e afim com o espaço em que você está, com a pessoa que está ali, te cuidando, te orientando, te guiando, a pessoa física também, né? Que vai te instruir, que vai tu vai ter com quem conversar e falar sobre isso tudo, porque são muitos os desafios e inseguranças que cada um de nós toca, e poder conversar sobre isso é algo muito importante. E depois, mais uma vez, relaxar a mente e o corpo e as emoções. É uma comunhão inteira desses três, para que esse processo possa ir se dar de forma mais serena. E dentro disso, quando isso começa a acontecer e a gente sente a vibração, porque o primeiro passo é respirar. Respirar, relaxar e se colocar ali. A gente fica de olhinhos fechados, geralmente, quase sempre aqui tem uma música, tem um tambor, tem uma guiança acontecendo e a gente vai sentindo aquela vibração acontecer. Ela vai chegando e a gente vai percebendo ela nos tocar. A gente vai reconhecendo, eu estou agora me sentindo diferente do que eu estava me sentindo quando eu cheguei aqui. Essa sensação que eu estou tendo agora eu não estava tendo antes. E a gente vai relaxando dentro dessa sensação. E ela própria vai guiando cada um no seu caminho e no seu momento, né? Então, uma dúvida comum que acontece nesse primeiro momento é: será que sou eu que estou assim ou é o meu guia? Essa é a primeira pergunta, acho que todo mundo se pergunta, né? Será que sou eu que estou me questionando, me debatendo, sentindo insegurança, medo? Ou de fato eu estou sentindo essa aproximação? O que é uma coisa e o que é outra? E essa é uma dúvida que ela é saudável.
É muito importante a gente reconhecer que o questionamento, ele é saudável. Porque quando a gente se questiona, por exemplo, sou eu ou é o meu guia? A parte saudável disso é você realmente estar responsável e comprometido em estar dentro dessa conexão. Então essa pergunta inicial, ela surge acho que para todo mundo. E ela tem essa valia e essa necessidade que é trazer essa integridade. Então se você sente isso, se você se questiona isso, tem um bom caminho, que também vai sendo desenvolvido. O problema de se perguntar, sou eu ou é o meu guia, é quando isso simplesmente não tem fim, a gente fica muito tempo dentro daquilo, que mostra realmente a gente não estar conseguindo relaxar e se colocar dentro desse lugar passivo. Mas de primeiro momento, de primeiras experiências, essa dúvida mostra a tua vontade no âmago do teu ser de que você esteja realmente conectado, sendo um veículo da espiritualidade, que seu próprio corpo, seu próprio veículo esteja sendo um instrumento disso. E é óbvio que de primeiro a gente se questiona e se pergunta sobre, né? Então, receba, acolha essa insegurança sua também e vá desenvolvendo ela a partir de, bom, se eu não estava sentindo isso antes e eu costumo sentir isso de forma recorrente quando eu estou dentro de um desenvolvimento mediúnico, tem algo que só acontece aqui? Tem algo que só acontece nesse momento. E isso vai trazendo credibilidade a essa experiência. Se toda vez que eu vou ao desenvolvimento eu sinto algo específico e só acontece ali dentro, e às vezes é uma sensação emocional, às vezes é uma sensação mental, mas às vezes é física mesmo. A gente pode tremer, a gente pode querer dançar, a gente pode querer girar, a gente pode querer ter uma feição, uma forma, uma postura do nosso corpo diferente, que na vida, no dia a dia, a gente não sente. E daí a gente vai relaxando dentro dessa própria forma que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções vão trazendo quando estamos dentro de um desenvolvimento mediúnico. Tá dando para entender? É comum pra gente sentir assim, né? E esse processo, ele nos leva a evolução. Tudo aqui dentro do caminho do desenvolvimento mediúnico é evolutivo. Dificilmente alguém chega já incorporando. Não quer dizer que isso não aconteça. Mas o mais comum é justamente que esse processo vá se dando em etapas. Então, como eu disse, a primeira coisa que a gente faz é fechar os nossos olhos e se deixar conduzir. E daí percebendo, não, mas eu sinto essa sensação toda vez que eu estou aqui, né? Então, agora deixa eu abrir meus olhos para ver como que eu me comporto. E por incrível que pareça, abrir os olhos, quando a gente está se sentindo incorporado, né? E está sentindo essa conexão, é um outro grande desafio, porque parece que quando a gente abrir os olhos, aquilo vai apagar, a conexão vai se desfazer. E a gente sabe que o interesse, o propósito da incorporação é justamente para que haja uma troca. Médium é um caminho, é um intermediador entre a espiritualidade e o físico. Então a gente conseguir interagir com o físico e conseguir interagir com as pessoas, com os consulentes, é um processo desse desenvolvimento. Então vai chegar um momento que abrir os olhos e manter a conexão com a entidade também vai se fazer necessária. E é desafiador. Então acontece às vezes a gente abrir os olhos e achar que de repente é a gente que está ali, de novo, né? Fecha os olhos, experimenta mais um pouco e vai abrindo os olhos. Então, abrir os olhos é também um outro desafio que vem seguido por começar a falar. Depois que eu abri os olhos, que eu estou segura, que eu estou sustentando essa vibração no meu corpo de olhos abertos, agora deixa eu começar a expressar o que está chegando em mim através disso. E do mesmo jeito que a gente abre o olho, fecha o olho, abre o olho, fica um pouquinho mais de olho aberto, né? Fecha o olho mais um pouquinho, até a gente se manter de olhos abertos, falar também é um processo que vai ganhando uma cadência.
As primeiras vezes a gente pode nem entender o que a gente está falando, a gente pode fazer algum som, algum assovio, algum burburinho que sai, até que aquilo vai organizando, e quando vê a gente está falando uma coisa que parece que não passa pela nossa cabeça. Simplesmente a gente começa a falar. E esse é o processo em que vai acontecendo e que mais uma vez a gente precisa de credibilidade, e que dentro do desenvolvimento mediúnico, você se sentindo sereno, seguro, confiante, você vai ganhando esse espaço e essa confiança. Este é um caminho de confiança, né? E uma outra questão que surge muito nesse momento é: mas se eu não sinto tanto no meu corpo físico, se eu não passei por aquele processo do cavalo selvagem, que sai, que precisa ir se acalmando e não tem aquele baque, aquele choque, então quer dizer que eu não estou incorporando? Quer dizer que quem está passando por este processo tem uma mediunidade maior ou menor do que a minha? É mais médium, menos médium? Comparação aqui não vai te levar a lugar nenhum. É você sentindo o seu momento e a sua experiência. Não tem como a gente diagnosticar se uma mediunidade é forte ou fraca através do quão físico possa estar sendo este processo, né? Então, se você está simplesmente recebendo com sutileza, com gentileza esse processo, sim, você pode estar incorporando. Se você está passando por um processo que é forte, que você sente algum desafio maior no seu corpo físico, sim, isso também pode ser uma incorporação. Vem sempre desse observar-se. A gente vai falar logo mais sobre essa relação e essa importância de como nós estamos com a gente e de como nós ficamos quando estamos dentro de um desenvolvimento mediúnico de incorporação dentro da Umbanda. E uma das coisas que é muito necessária nesse processo é pagar para ver. Eu tô com medo de agora eu abrir os meus olhos e isso tudo acabar, parar e voltar a me sentir só eu mesma. Só vai ter um jeito: abrindo os olhos e sentindo. Ah, mas e se eu falar? E se eu for falar e eu não souber falar? Só vai ter um jeito: começar falando. Ah, mas se eu preciso me movimentar, me mexer para dar um passe, para dar uma assistência, e será que eu vou conseguir caminhar? Só vai ter um jeito: caminhando. Então esse é um processo em que a gente paga para ver, em que a gente tem que crer para ver, né? A confiança, mais uma vez, se torna absolutamente necessária nesse processo, né? Então, confia, abre teus olhos, você já escolheu um lugar seguro, e a gente vai repetir isso algumas vezes, da importância de você estar se sentindo seguro no lugar que você está. Então, se você já escolheu esse lugar e você está seguro, experimenta, porque ninguém ali que vai estar te conduzindo vai estar te julgando. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já teve esses processos, essas inseguranças, e nenhum de nós está imune a voltar a sentir, porque volta e meia a gente sente uma energia diferente que a gente ainda não tenha sentido, porque continuamos evoluindo, continuamos organizando o nosso corpo para conexões, e conforme a gente vai organizando, entidades diferentes vão tendo a possibilidade de se conectar com a gente, porque já estamos com uma energia íntegra para esse processo. A entidade já nos organizou. Lembra que é um trabalho que acontece dos dois lados. É uma comunhão. Então, às vezes a gente trabalha muito tempo sentindo uma mesma frequência e de repente muda. E aquela primeira frequência, aquela primeira entidade que a gente estava recebendo, ela foi o primeiro passo, o primeiro movimento, e organizou um tanto dentro da gente para que agora a gente possa receber uma outra energia. Então esse processo é contínuo, e questionar isso mais uma vez com essa forma de manter a integridade dentro desse processo é sempre o caminho saudável. O que a gente não pode é parar por esse receio.
né? Mas se manter dentro disso tem um caminho, né? Que o próprio Jesus diz que ele não gosta dessa fé cega, que não questiona. Ele era muito questionador. Então, quando a gente leva o nosso questionamento em busca de compreensão, elas são muito bem-vindas e as respostas chegam justamente nesse momento, através de novas sensações que a gente vai sentindo, de nova instrução que a gente vai recebendo, de abrir os olhos e se sentir conectado, de conseguir falar e expressar aquilo que até então a gente só sabia sentir. Então, assim, com esse processo todo e essa conexão, o processo de incorporação, ele nos leva a um lugar em que a gente se torna um templo vivo, né? Nós mesmos estamos como médiums fazendo esse processo. Então, quando a gente vai desenvolvendo o nosso ser para que a gente possa receber essas entidades, nós também estamos nos qualificando como um templo e aprendendo junto com a intenção de poder contribuir e ser um médium, um mediador da espiritualidade aqui na matéria. E um instrumento, né? Não só uma porta de entrada, mas como um instrumento do sagrado, do divino, que se manifesta dentro aqui da Umbanda, muito comumente, através da incorporação. E uma outra coisa que acontece muito comumente quando a gente não vem, por exemplo, de uma família que é umbandista, ou vem de uma família umbandista e vem de um templo umbandista e começa a querer conhecer outros lugares e outros templos. Uma coisa que acontece comumente é a gente se deparar com diferentes formas dessa condução. E é mais comum ainda as pessoas virem do espiritismo buscar algum outro nível de entendimento dentro da Umbanda. E daí acontece de chegar em um momento de Umbanda e ter velas, ter atabaque, ter ervas, né? É diferente o movimento que acontece. Ou muitas vezes a gente vem não só de uma religião espírita, mas de uma outra religião e começa a querer desenvolver. Então é muito importante que a gente esvazie o copo. Tudo isso, a vela, o atabaque, as ervas, né? O cachimbo, o fumo, são muito comuns e fazem parte da magia da Umbanda. Só que o primeiro choque, muitas vezes, é de preconceito. Então, se você chega com esse tipo de entendimento, é bem valioso que você esvazie o seu copo e se permita receber através dessa nova forma de desenvolver a sua mediunidade, né? Quebrando aí dogmas, preconceitos, paradigmas, que cabem muito bem em outro movimento, mas aqui a magia da Umbanda se dá através da ritualística, se dá através do uso dos elementos, né? Então, esvazia o seu copo e receba essa instrução, receba essa conexão que se dá de uma forma diferente, né? A sua entidade, a sua energia, ela vai sempre saber se comportar dentro da onde ela está. Mas eu venho de uma outra religião e lá as coisas eram mais fortes, né? Girava muito, cantava muito e de repente eu caio em um templo em que as coisas são mais silenciosas, que às vezes a gente percebe até não perceber exatamente o momento que a pessoa incorpora. E como que eu vou deixar isso tudo para trás agora que eu aprendi em algum outro lugar, né? Isso é mais humano não, é humano e não da sua entidade. E não da sua egrégora espiritual.
ela sempre vai saber se comportar e se manifestar através de você, respeitando a ritualística daquele espaço. Precisar girar, precisar bradar, precisar de alguma outra coisa, muitas vezes está muito mais relacionado a um vício comportamental do médium do que da própria entidade. Então, se você está se questionando sobre isso, você está questionando como você vai se comportar e não como a sua entidade. A minha entidade precisa de tal coisa, a sua entidade precisa de você estando passivo e sereno para que ela possa fazer essa conexão e mediar da espiritualidade na matéria através de você. Você muitas vezes está precisando dessa outra parte. Então, mais uma vez, esvazia o teu copo, permite essa conexão, inicia fechando os olhos, sentindo a vibração, buscando a tua forma de conexão com a tua entidade e perceba o quanto ela de fato vai saber se portar e se comportar dentro daquele lugar, daquela forma de ritualística, da forma como o templo, o terreiro que você está conduz esse movimento, né? E isso é bem importante na educação mediúnica. A gente aprende, né, que todo esse processo está diretamente relacionado com a reforma íntima. Como a forma que a gente está se desenvolvendo junto com a comunhão com os nossos guias, com as nossas entidades. E quando a gente conhece as nossas emoções, os nossos pensamentos, a gente vai sabendo distinguir esse processo todo e inclusive deixar de lado alguns vícios de forma disso, porque o que vale mesmo, o importante mesmo é a conexão e é a comunhão com a sua entidade e você permitir simplesmente ser médium, né? Passivo. É desafiador muitas vezes, porque a gente se coloca tendo movimentos e falas que não são nossos, né? Em um corpo que é nosso, que está sob a nossa regência. No dia a dia, o dia todo, a gente está buscando essa ciência do nosso corpo. E daí, de repente, a gente precisa deixar um pouco isso de lado. Então este é sim um desafio comum e não é um empecilho e nem é algo que está lhe dizendo que você não é um médium de incorporação. É o processo de desenvolvimento do teu ser que acontece em paralelo nesse processo. E Vanessa, mas eu não incorporo, então eu não sou médium de Umbanda? Não. O processo pode ainda ser longo, você ainda pode ter mais alguns passos para se tornar e entrar nesse lugar de passividade que a gente está falando aqui, ou você pode desenvolver através de outras funções dentro de um terreiro de Umbanda, né? Nem todos os médios de Umbanda são médios de incorporação, mas até aqui a gente está falando especificamente da incorporação, que é uma mediunidade comum dentro do desenvolvimento de Umbanda. Mas não é a única forma, não é a única mediunidade que você precisa ter para se desenvolver dentro de um terreiro de Umbanda. E isso precisa ficar muito claro, né? Então, se você não é um médium de incorporação, também não faz com que você não vá até os desenvolvimentos de incorporação, porque é ali que a sua mediunidade vai aflorar dentro do lugar que ela é nata para acontecer. Então, num desenvolvimento mediúnico de incorporação, não acontece só o desenvolvimento da incorporação. Ele é organizado, instruído para que
possa acontecer isso, mas médiums que não são de incorporação também desenvolvem a sua visão, a sua audição, a sua intuição, tudo acontecendo dentro desse mesmo processo. E muitas vezes é primeiro desenvolvendo a nossa intuição, primeiro desenvolvendo a clarividência, a clareaudiência, que vai ser um dos passos para que esse chegue à incorporação. E por isso a gente não pode ter pressa, porque eu não posso encarar a minha mediunidade intuitiva achando que eu ainda não cheguei no auge porque eu ainda não incorporo. A gente não sabe como é que isso vai acontecer daqui a alguns anos. E estar presente e passivo faz com que a gente desenvolva e seja útil, seja esse templo e esse médium o tempo todo, independente do momento e de qual mecanismo de mediunidade nós estamos naquele momento exercitando. E uma coisa que acontece muito também quando a gente começa a desenvolver, não todos, mas é comum em médiums, é começar a não se sentir bem em alguns ambientes específicos. Ah, eu vou em cemitério, eu não posso ir em cemitério. Eu vou em hospital, eu não posso ir em hospital. Eu vou em tal lugar, eu não posso ir a tal lugar porque eu me sinto mal, porque eu sinto a conexão, e me bagunça e não é bom pra mim. Mais uma vez, essa é mais uma experiência que fala sobre você, sobre o seu desenvolvimento e não sobre as suas entidades que estão com você. Acontece assim, vamos usar o cemitério de exemplo. Eu vou no cemitério e eu sempre me sinto desconfortável dentro do cemitério. Daí eu começo a desenvolver e daí eu vou no cemitério e eu me sinto mais desconfortável ainda quando eu vou no cemitério. O que acontece aí? Um desenvolvimento de um vício e de um condicionamento que faz com que, não, agora se eu vou ter que ir no cemitério, então eu vou me sentir mal no cemitério, porque eu sempre me sinto mal no cemitério. E a gente coloca na caixinha da responsabilidade de dos problemas de eu ser médium, né? Então eu coloco esse desequilíbrio dentro de uma responsabilidade da mediunidade e não dentro da responsabilidade de mim como médium, de entender aonde que está o meu desconforto dentro dessa situação, para que eu possa me reorganizar, para que eu possa aprender. Qual é o medo que eu tenho de estar no cemitério? Qual a insegurança que eu tenho de ir no cemitério? Eu tenho medo de... Pode falar, dona Rossi. Pode ser também a crença, porque muitas pessoas falam que lá no cemitério tem espíritos ruins, tem, vamos dizer assim, um movimento mediúnico de baixo calão espiritual, e a pessoa chega lá e já se conecta. E também a falta da reforma íntima, meu filho. Que é ir organizando essas coisas dentro da pessoa. Porque só se conecta com o que está aberto, e a gente vai falar disso logo aqui na sequência. Mas é exatamente sobre isso, a reforma íntima. Se você não estar se sentindo bem em um local, e aqui a gente está usando o cemitério de exemplo, que dentro da Umbanda a gente chama de terreiro santo, Campo Santo, né? Como é que eu posso sempre me sentir mal ali? Qual é? E daí a pergunta inteligente, eu diria assim, para esse processo é: onde está a minha insegurança e meu receio? Mas é porque eu realmente me conecto. Porque no cemitério tem energia de baixa frequência, como em todo lugar. Mas no cemitério eu me conecto com isso. Então como é que eu faço? Eu aprendo a organizar os meus corpos, a fechar a minha energia, a chegar em casa e tomar um banho, fazer uma oração, me conectar novamente com os meus guias, mesmo que intuitivamente, para que eu possa organizar essa energia. Ou seja, você vai organizar isso através do aprendizado e de várias outras coisas que dentro da Umbanda a gente aprende, como um banho de ervas, por
por exemplo, como uma reza, como saber fechar o seu campo energético. Ou seja, todos os outros passos e estudos que se tem dentro de um desenvolvimento mediúnico se fazem necessários para que a gente consiga mudar alguns padrões dentro da gente e mudar alguns vícios. Porque daí acontece que toda vez que eu vou naquele lugar eu me sinto mal, eu começo a me sentir mal naquele lugar e já não é nem pelas energias mais baixas que possam estar ali, é eu mesma. É eu mesma que já puxei tudo aquilo, já trouxe toda aquela memória, todas aquelas experiências anteriores e estou revivendo elas, né? Então, mais uma vez, essa não é uma questão de desafio, de dificuldade ou de a parte ruim de ser médium. Não, é a gente que não está se comprometendo com a reforma íntima e com essas transformações que se fazem necessárias, né? Então, não se sentir bem em algum lugar fala muito mais sobre o médium do que sobre a mediunidade que ele possa ter a desenvolver ou estar sendo desenvolvido. De uma forma geral, né, e a gente trabalhou e tratou muito nas aulas anteriores, que a gente fala sobre mediunidade e sermos semiconscientes. Um pouco consciente, um pouco não. E é uma das questões mais comuns nesse momento. Mas o que a gente gostaria de dizer agora é assim, estejamos sempre conscientes. E estar consciente não é estar sob o controle dos seus pensamentos. É estar ciente das suas sensações e do que você sente. Isso é estar consciente. Quem sou eu? Como eu estou? Como eu me sinto antes de entrar no desenvolvimento, antes de ir na casa de alguém, antes de ir em algum lugar? Como eu estou? Isso é estar consciente e é necessário quando a gente também vai fazer a conexão com a nossa egrégora espiritual. Estar consciente. Estar consciente não é manipular, não é conduzir essa experiência de incorporação. É saber como estamos para saber identificar que ali está acontecendo alguma coisa diferente. Que eu estou recebendo uma vibração diferente daquela em que eu estava até então. E se ela me faz bem, se ela me instrui, se ela me eleva, né? Eu até botei aqui, ó, estar consciente não é estar pensando ou interferindo ou estar no comando da manifestação, é estar em uma conexão única com o seu guia e assim não tem lugar, não tem vez para a gente perguntar, sou eu ou é o meu guia? Porque se eu estou consciente de mim mesma e eu sinto uma energia diferente, eu sei que tem alguma coisa diferente, né? Ou seja, a gente deixa de ser aquele cavalo selvagem que precisa ser, muitas vezes, e acontece cada vez menos, invadido por essa energia, mas eu vou identificando, eu vou relaxando, acalmando a minha mente, as minhas emoções e vou dando passagem para essa energia, para que ela se manifeste. E também não tem lugar, quando nós estamos conscientes, de se perguntar, mas e se eu venho a incorporar uma energia que não é boa? Como eu tenho certeza que é meu guia e ele é de uma espiritualidade elevada, ou está se fazendo pelo meu guia e é de uma espiritualidade não elevada? Se estamos conscientes de nós mesmos, a gente vai sentir que a vibração não está boa e que não compete àquela energia elevada que estávamos acostumados a sentir. Ou seja, todas as questões que a gente pode ter de medo, de receio, de insegurança que competem à incorporação na Umbanda são respondidas quando sabemos quem somos e quem estamos. E por isso, mais uma vez, a reforma íntima é tão importante nesse processo. Eu vou saber que aquela energia não está compatível, né? Ela está me instruindo a algo que eu já sei que não é bom.
que eu não sei, que eu já sei que não está dentro das leis divinas do propósito maior. E eu mesma, né, dentro desse processo, vou conduzindo essa energia e não permitindo, e não fazendo os processos, sem o receio daquilo, sem o receio de, mas e se eu me abro para esse processo, se eu abro o meu campo, se eu abro a minha mediunidade de incorporação e eu começo a incorporar qualquer coisa, só se você for qualquer coisa, porque é ali que eu disse que acontece essa afinidade, a gente vai se conectando com as energias que somos afins. Ou seja, eu só vou me conectar com um espírito enganoso se eu estiver sendo enganosa. E isso não é um julgamento, isso é um alerta, porque aqui eu usei o exemplo de um espírito enganoso, mas pode ser um espírito que diga assim outras coisas, né? Não boas. Em vez de me julgar, me culpar e dizer, então agora eu estou aberta a qualquer entidade, eu vou identificar no meu ser aonde eu estou sendo enganosa, vou fazer essa correção no âmago do meu ser, para que a partir de então essas entidades e essas energias não tenham mais afinidade com o meu ser. E é só estando consciente nesse momento, naquele momento que inicialmente a gente fecha os olhos e percebe e vai sentindo essas energias, que a gente vai conduzindo. Mais uma vez, esse é um trabalho de confiança, esse é um trabalho de mão dupla, esse é um trabalho em que nós estamos aprendendo e sendo instruídos por uma egrégora. E se isso acontece, né, de uma forma em que a gente porventura possa vir a estar inconsciente, de uma incorporação inconsciente, tem algo maior sempre organizando e regendo por tudo isso, né? Se a gente no comando mental não consegue ir deixando essa energia e não dando passagem, a nossa própria guarnição espiritual toma a vez. E mais uma vez, depois dessa experiência na vida, no dia a dia, a gente vai fazendo as correções necessárias no nosso ser para que já não seja mais um canal aberto para esse tipo de conexão. Então, assim, se nós estamos agindo de forma através de uma incorporação ou através de uma inspiração, que acontece quando a nossa mediunidade não é de incorporação, mas a gente recebe uma instrução, um aviso, vê alguma coisa, tem uma boa ideia a ser dita, ou algo que é dito através mesmo de quando estamos incorporados. Se estamos dentro, né, do bem maior, a gente entende que tudo que acontece ali dentro é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. É minha responsabilidade eu agir através de uma inspiração. Eu escolhi, eu recebi uma inspiração e eu escolhi agir através dela. Eu estou médio de incorporação dentro da Umbanda, eu escolhi desenvolver através disso. E isso envolve uma responsabilidade que, mais uma vez, é a nossa reforma íntima e a consciência e a presença de quem somos e quem estamos. Não dá mais para a gente ficar colocando responsabilidades na espiritualidade. A espiritualidade, ela está sempre nos conduzindo para o bem maior. É importantíssimo e necessário que a gente faça a nossa parte, sempre identificando possíveis inseguranças, possíveis desequilíbrios e organizando na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, como aquilo que a gente faz depois que a gente sai então da sessão de Umbanda, do desenvolvimento mediúnico e aplicamos lá fora. Não somos mais pessoas íntegras, coerentes e corretas só quando estamos dentro de um terreiro de Umbanda.
O terreiro de Umbanda, ele nos capacita a sermos íntegros, corretos e bons na nossa vida lá fora também, para que quando a gente chegue dentro do terreiro, a gente possa também fazer um bom trabalho, ser um canal, um veículo limpo, um bom cavalo, um bom instrumento desse processo, organizado, estável, sereno e confiante como mediadores da espiritualidade aqui na matéria, que é o verdadeiro significado de sermos médiums. Então escolha, confia e responsabilize consigo mesmo dentro desse processo, que todas essas inseguranças, questões e pormenores que possam vir no seu processo vão sendo organizados sempre com clareza, com instrução e com conversas. Por isso a troca e a guiança espiritual dentro desse processo do dirigente, do sacerdote, do terreiro em que a gente está é muito válido e nos torna seguros dentro desse processo. Alguém tem alguma questão? Para mim ficou perfeito. Com certeza. Que bom! Então, quem tiver alguma dúvida, esse vídeo vai para o nosso grupo de estudos, mas vai estar no YouTube também, a gente tem acompanhado. Então, quem tiver alguma questão, por gentileza, manifeste, escreva, converse, traga as suas questões. A gente diz sempre aqui que nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma questão é pequena demais que não mereça ser respondida. O intuito dos estudos é realmente levar luz, clareza a todos os nossos questionamentos. Então compartilha no grupo, compartilha aqui nos comentários do YouTube, dá like, por gentileza, compartilhe para as outras pessoas, nos ajudem a fazer com que essa mensagem chegue ao tanto de pessoas que está buscando esse nível de entendimento, e a gente vai sempre procurar responder e conduzir isso da melhor maneira possível. Gratidão a todos.